Glória a já vai fazer Jesus. 52. Já? Irmãos, já cumprimentei a todos e por gentileza abram as vossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Quem sentir frio, quiser sentar aqui, pode sentar. Deve mirar você sentir frio. Não é frio, é o mar. Deve mirar. Estou cheio de calor, mas a coisa poder forte. A Miriam, quando chega na porta da irmã Esther, não pode entrar, de tanto calor. Vamos lá, pastor. Você pode ler essa palavra? 14 e 15, né? Yeah. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Jesus. Vocês entenderam esse texto? Olhem para mim. Nós estávamos no ano. Irmã Isabel, repete a leitura. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. Pode sentar-se. Aqui se refere à lei mosaica. Ninguém pôde guardar a lei, porque era muito pesada. E através de sacrifícios, o homem não adquiria
perdão. Ainda não encontrou a irmã? Já. Ah, com licença, já estava no fim. Eu já conheci essa expressão. Pode continuar. A lei mosaica foi abolida por Jesus, cravando-a na cruz, a cédula que era contrária contra nós. Se eu usar o microfone, tá aí, pastor. Ele estava se referindo à lei. O apóstolo São Paulo, se referindo à lei. Os adventistas se firmam muito na lei, principalmente na guarda do sábado. É uma igreja que guarda os mandamentos de Jesus no pé da letra. Agora, nós não estamos sujeitos à lei mosaica, à lei cerimonial, à circuncisão, porque a circuncisão foi somente para os judeus. Nós, gentios, não estamos sujeitos a essa imposição, porquanto Cristo cumpriu a lei por todos nós. Ele mesmo diz lá no capítulo 5 de São Mateus, que ele não veio abrogar a lei, mas veio cumpri-la. Veio cumprir. Foi o único homem que cumpriu a lei. Foi Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E Deus queria que pelo menos um homem cumprisse a lei. No meio de tantos milhões de pessoas, mas Cristo cumpriu a lei. Enquanto os religiosos, fariseus, escribas, doutores da lei, eles faziam questão que o povo guardasse a lei. Eles nem com a ponta do dedo queriam movê-las. E por isso, Jesus reprovou a hipocrisia deles. Vocês alargam as franjas dos vossos vestidos e querem que os homens guardem a lei e, no entanto, vocês nem com o dedo, nem com a ponta do dedo, vocês querem movê-las. Nos nossos dias,
em que vivemos, há muitos pregadores do Evangelho que se intitulam de pastores, se intitulam de missionários, se intitulam de mensageiros de Deus, são mensageiros do diabo. O Senhor Jesus deixou muito claro isso, que pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore. E nós, que somos evangélicos, devemos, pelo fruto, conhecer a árvore. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não é todo pastor que chega aqui que eu levo para o púlpito. Não. Porque quem conhece a todos é o Senhor Jesus. Amém. É o Espírito Santo que conhece a todos. Tem pastores que chegam aqui, ficam assentados aí, se quiserem. Eu não trago aqui para o púlpito. Um dom que Deus me deu. E eu muito me alegro com isso. Qualquer pergunta que eu faça ao Senhor Jesus, Ele me responde imediatamente. Aleluia. Ele me responde imediatamente. Isso significa aproximação com Ele, comunhão com Ele. Eu espero que vocês todos tenham uma comunhão com Jesus assim. Eu ouvindo um pregador brasileiro nessa semana que passou, ele disse que se a pessoa ora, o céu se abaixa. Fica igualzinho à boca da pessoa. Moisés declarou também assim, que o céu está na altura da nossa boca. Está além das estrelas, o céu. Mas está bem rente à nossa boca. Basta nós clamarmos com sinceridade. Basta orar com sinceridade. E ele diz que se nós orarmos
a resposta vem. Amém, aleluia. Ele é um homem de Deus. Glória a Jesus. Mas vocês precisam entender que o Senhor não é bobo. Que o Senhor não é uma criança. Não é um boneco de plástico, nem de pano. O Senhor é Espírito. Aleluia. O Senhor é Deus. E quanto mais se ora, mais nós nos aproximamos de Deus. Eu vi um brasileiro dando testemunho, um missionário, ele dando um testemunho dele, mas foi um testemunho de mais de 2 horas. E ele tem andado por muitas igrejas, mas ele tem encontrado igrejas onde Satanás tem assumido o primeiro lugar. Crentes endemoniados, falando línguas. Crentes endemoniados, orando, fazendo milagres, e é demônio puro. Enganando tais crentes. É uma tristeza, não é, irmão? Uma tristeza grande. Uma tristeza sem igual. Muito grande. Ele chegou a uma igreja que era assim. E ele pregou a palavra de Deus em verdade. Mas foi tanto crente, tantas pessoas dentro da igreja com os demônios manifestados. E ele orou, inclusive, pelo pastor da igreja. E a igreja se restaurou. Amém, aleluia. Glória a Jesus. Foi restaurada. O pastor aceitou a exortação, aceitou a doutrina do Evangelho. Ele era desses pastores que cobram dinheiro por uma obra de cura. Contaminado. O Senhor Jesus deixou bem claro: de graça vocês receberam, de graça dai. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês receberam cura, de graça dai. Aleluia. Amém. Amém. Pastores ricos, eu dou graças a Deus, eu posso mostrar minha conta bancária. Eu só tenho uma. Eu já tive conta em 4 bancos. Quando era novo.
que tinha meus negócios próprios. Ganhei muito dinheiro. Mas, aqui no Evangelho de Cristo, Deus me deu uma ordem assim que Ele me levantou Aleluia. nesse ministério. Glória Ele disse, não peça nada a ninguém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E até hoje, eu tenho mantido-me nesta ordem. Aleluia. E ele disse, tu és meu servo. Tu trabalhas para mim. Não te preocupes com o que tu vais comer amanhã. Não te preocupes com o que tu vai vestir, com o que tu vai beber. E Deus me manteve durante 7 anos e meio. 7 anos não são 7 dias, irmãos. Aleluia. Não. São 7 anos e meio. Deus falou para um feiticeiro, mandou o anjo dele e pôs a espada no queixo dele, do feiticeiro. E disse, tu fizeres alguma coisa contra meu servo Arimateia, eu te mato. Mato você e sua família. E ele todo trêmulo. Sim, Senhor. O Senhor Jesus manda dizer isso para ti. Com a espada no queixo dele. Ia mexer. E o anjo disse para ele, agora você vai ao supermercado e enche lá 2 carros de comestíveis, de tudo que uma família precisa, e leva para meu servo. Amém. Ele está trabalhando para mim. Glória a Jesus. Vê a casa dele, o salão da casa que você alugou para ele. E a partir de hoje, ele não vai pagar um tostão de aluguel para você. Você cobra para mim. E assim aconteceu. E ele disse para mim, no dia que eu saí da casa dele, depois de 2 anos, você me cobrar um tostão, disse, eu só quero que você seja meu amigo. Disse para mim, eu só quero que você seja meu amigo e nunca meu inimigo. Vocês estão vendo o que Deus faz? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem tem boca, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia. Eu já passei por muitas lutas. Mas todas elas, o Senhor me deu vitória. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Portanto, meus irmãos, o caminho da oração é um caminho seguro. Aprenda a orar. Se dedique a buscar a Deus. Ele não vai te responder logo. Que Ele vai provar a tua fé. Ele vai ver se você está buscando com sinceridade ou não. Eu, para obter resposta das minhas orações, eu passei 3 meses e meio em oração. Aí foi que eu recebi resposta. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. O missionário a quem eu estava falando chegou na casa do irmão pastor e o pastor disse: você é fulano de tal? Sou eu mesmo. O Senhor Jesus disse que para mim te hospedar aqui na minha casa. E eu te hospedo aqui na minha casa. Dei um quarto para ele. E ele se ajoelhou para orar. Isso foi 10 horas da manhã. Foi até 10 horas da noite. Sem comida e sem bebida. Eu disse: esse é dos meus. Fica aos pés do Senhor até que venha a resposta. Quem é de vocês que faz isso? Nenhum de vocês fazem isso. Nem eu faço o que esse missionário faz. Mas eu costumei a orar, orava até 4 horas de joelho. Hoje, eu não aguento mais do que 1 hora de joelho. Se eu quero continuar a minha oração, eu oro sentado. Ou deitado, ou assentado. Quando os meus joelhos se refaz, aí eu volto a ficar de joelho. Aprendam a orar. Meus irmãos, vocês estão perdendo tempo. Estão botando o tempo fora. Aproveitem em orar. É através da oração que vocês vão se aproximar com Deus. Jesus disse para aquela mulher prostituta de Samaria, da cidade de Sicar:
Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, eu estimulo a fé de vocês. Pelo amor de Deus, orem. Pelo amor de Deus, orem. Busquem a Deus. Faça do seu quarto um santuário. Deus não quer saber de luxo. Até dentro do mato, se você fizer ali um santuário, Deus te assiste ali. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória Busque a Deus, irmãos. Glória a Jesus. A igreja está fria por causa disso. O avivamento está dentro de você, dentro da senhora. Não é só o pastor que é obrigado a ter uma comunhão com Deus. Vocês podem ter a mesma ou maior comunhão Amém. com Deus. Aleluia. Em São João capítulo 14, Jesus disse o seguinte: todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele vai interceder por você. Amém. E Ele está intercedendo por você. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Você sabia de um detalhe? Obrigado, Senhor. O Senhor Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, Satanás pensou, quando Jesus foi posto no túmulo, Satanás pensou que foi ele que tinha morto Jesus. Mentira dele, engano dele. Porque o Senhor Jesus deu a sua vida voluntariamente Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. por você, por mim, pelo Mário, por todos nós, Aleluia. por todos aqueles que creem e aceitam a Jesus no mundo todo. Aleluia, Jesus. Quando Jesus morreu, ele foi pregar o Evangelho lá nos infernos. E de lá ele tirou muitas almas. E quando ele ressuscitou, note bem, não esqueça isso. Quando ele ressuscitou de entre os mortos,
ele levou consigo o cativeiro. Sabe o que é isso? O paraíso estava embaixo na terra, estava acima do inferno. O inferno estava mais abaixo e o paraíso estava mais em cima. Quem estava aqui no paraíso via quem estava lá no inferno. E quem estava lá no inferno, olhando para cima, podia ver o céu, o paraíso de Deus. Aleluia. 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 Agora é diferente. Quando Cristo ressuscitou, ele diz: vem Samuel, vem Davi, vem Moisés, vem Jeremias, vem Isaías, Lázaro. Lázaro, vem comigo. E levou para o paraíso lá em cima. Tirou o paraíso de lá de baixo da terra e levou para cima, para o terceiro céu. Vitória! Vitória! Glória. Diga comigo, vitória! Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. E todos os outros salvos que estavam no paraíso foram levados lá para cima. Amém. Hoje, quando morre um crente, seguro na orla do vestido, ou seja, na bainha do vestido de Jesus, está lá em cima. Aleluia. Não vai lá para baixo. Deus me mostrou isso há anos atrás. Como que ele mostrou-me? Ele mostrou-me um quarto e 2 camas. Numa cama estava um salvo, na outra cama um perdido. O salvo, transformado em luz, saiu pela cabeça, acompanhado dos anjos, e subiram. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E o perdido era trevas na cabeça. O espírito já estava em trevas e desceu aos abismos. Aleluia. Sem a ajuda de ninguém. Não teve anjo para levá-lo. Mas lá embaixo já tinha um espírito aguardando a chegada dele. Portanto, meus irmãos, pelo amor de Deus, se identifiquem com Cristo. Busquem a Deus. Busquem a Deus em oração. Glória a Jesus. Leiam a Bíblia. Principalmente os evangelhos. Agora, depois que vocês lerem o evangelho, entenderem alguma coisa, vocês podem ler o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é uma sombra do Novo. É uma sombra do Novo. Glória a Jesus. Portanto, vocês, pelo amor de Deus, eu peço pelo amor de Deus,
porque eu amo vocês. Amém. Aleluia. Se eu não amasse vocês, eu não me incomodaria. Não, eu não me incomodaria. Mas como eu amo vocês, porque o amor de Deus está em mim. Amém. Glória a Jesus. Eu amo vocês. Aleluia. Por isso é que eu dou um bom conselho. Se vocês não atenderem, mas o conselho está dado. Aleluia. Busque a Deus. Faça um tempo. Não, eu vou ver essa novela agora, depois eu vou orar. Quando a novela acaba, eu estou cansado do meu labor durante o dia, já estou abrindo a boca, cheio de sono. Amanhã eu busco a Deus. E esse amanhã nunca vai chegar. Satanás está brincando com muitos crentes. Está brincando. Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que vocês orem. Porque ele sabe que se vocês orar, Deus vai se aproximar de vocês. Glória a Jesus. Lá em Ezequiel, capítulo 18, está escrito o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. E naquele capítulo, Deus faz uma exposição dizendo que o pai não leva a maldade do filho, nem o filho leva a maldade do pai, nem o tio leva a maldade do sobrinho, nem o avô, nem a avó leva a maldade de ninguém. Cada um responde por si. Aleluia. Glória a Jesus. Você pecou, você é culpado. Não jogue a culpa em fulano e beltrano. Aleluia. Você pecou porque quis. Você morreu no seu pecado porque quis. Você devia ter recorrido a mim enquanto vivia na terra. Você não recorreu. É um pedido supérfluo. Não há sinceridade. É a pessoa sentir o mal que fez. Davi, no Salmo 51, ele diz o seguinte: o meu pecado está sempre diante de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Apaga as minhas transgressões. Perdoa as minhas iniquidades. Iniquidade é uma forma de pecado, mas é diferente do pecado que eu cometo. A iniquidade é nós estarmos de acordo com esse sistema que rege o mundo. E o príncipe deste mundo é Satanás. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus disse: o príncipe deste mundo está julgado. Ele não tem mais nada com você. Mas ele é um intruso.
ele é um assaltante. Ele assalta a nossa mente. Ele assalta o nosso coração. Aleluia. Vocês pensam que eu não peco? Todo dia eu peco. Eu não peco esses pecados grandes, pecado de roubo, ladruice. Mas eu posso roubar a Deus. Comendo o dízimo, comendo a oferta, estou roubando a Deus. E naquele dia do juízo, ele vai te perguntar se você não paga o dízimo, se você não dá as ofertas. Isso aí não é o pastor ou os pastores que ensinam as igrejas. É a palavra de Deus que manda você pagar o dízimo. É uma forma de gratidão. Dar a Deus o que é de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Você diz assim, mas eu ganho pouco. Eu ganho muito pouco. Lembre-se que Jesus estava no templo, na igreja, um dia, e ele sentou-se perto do gasofilácio, onde depositavam as ofertas e dízimos. E os ricos e os pobres iam lá e depositavam suas ofertas. Chegou uma viúva e depositou tudo que tinha, 2 moedas pequenas. Era o sustento dela. Ela depositou tudo que tinha. E Jesus disse que aquela viúva foi a que mais contribuiu. Além de ser muito pouquinho, mas foi ela que contribuiu mais. Porque ela contribuiu com amor. Ela não contribuiu com pesar no coração. Ela contribuiu tudo que tinha. Eu acredito que Deus tenha socorrido aquela viúva. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus me socorreu uma vez. Aleluia. Ele mandou que eu desse tudo para uma pessoa. E essa pessoa chegou em casa, na minha casa, lá no Brasil. E essa pessoa não tinha nem eira nem beira. Chegou de pé no chão. E o Senhor disse, dá tanto para uma, tanto para outra. E eu dei. Ao invés de receber, eu dei. É dando que se recebe. Aleluia. Glória a Jesus. Tem crente que tem as mãos fechadas. Assim. Para auxiliar um outro irmão. Auxiliar um pregador do Evangelho. Mas é bom você ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Que às vezes aquele pregador não está precisando de nada.
Portanto, meus irmãos, eu estou pedindo pelo amor de Deus, ore, faça da sua casa um santuário. Esses atores que fazem novelas, esses cineastas que fazem filmes, são todos envolvidos com Satanás. Uma pessoa que estava envolvida com isso, se converteu, Deus chamou para o Evangelho. Aquela mulher estava, talvez Miriam se lembra do nome dela, uma artista de televisão. Glória Menezes. Sim. Glória Menezes. Glória Menezes. Ela já esteve aqui em New Bedford e esteve em Fall River. Eu a conheci, orei por ela e ela dando testemunho, dizendo que todos que fazem novelas, todos que fazem filmes, estão envolvidos com Satanás. Aí você abre sua televisão, por isso é que você não recebe bênção. Por isso é que sua oração não é ouvida. Porque você abre a sua televisão e se deleita com um feiticeiro. E se deleita com um envolvido com as coisas de Satanás. E ainda faz propaganda. Ah, fulana de tal, como ela é espetacular. Aí elogia fulano e tal, mas não elogia Jesus. Temos que elogiar a Jesus, não? Temos que elogiar a Jesus, porque ele é digno mesmo. Claro. Só ele. Só ele. Uma pessoa que enfrenta um sacrifício, enfrenta tormentos por minha causa e ainda é crucificado por minha causa para me dar a vida, morre em meu lugar, será que eu não tenho coração para dizer que Jesus é bom? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pastor, esse versículo 15 aqui, né? Ele expôs publicamente, né? Vou repetir esse versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quer dizer, para todo mundo ver, não é? Eu vou explicar esse versículo. Eu ainda não tinha chegado lá, mas eu vou abrir um parêntese. Você sabia que Jesus enfrentou todos os demônios, servos de Satanás, todos, uma terça parte dos anjos. Jesus enfrentou quando levou para cima o seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, lá em cima, e levou seu sangue e depositou lá em cima.
O sangue de Jesus está lá no propiciatório. É por isso que o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque está até hoje e vai estar eternamente Aleluia. lá no Santo dos Santos, onde Deus habita. Diante do trono de Deus, lá está o sangue de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quando Cristo volta, para se encontrar com seus discípulos, ele teve uma batalha com todos os demônios, com toda a casta de demônios, de espíritos, de anjos deserdados, muitos anjos, o inferno inteiro, a terça parte do céu estava esperando ele no meio do caminho. Para despojá-lo. E ele sozinho não pediu ajuda a Miguel, nem Gabriel, nem um anjo de guerra. Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus e recebeu o poder. Aleluia. Glória a Jesus. Aleijou Satanás, Satanás ficou aleijado até hoje. Aleluia. Aleluia. E todos os anjos, todos os demônios, eles sabem disso. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu por você e por mim. Aleluia. Ele disse para João: eu fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. Tanto que quando Jesus entra no inferno, de vez em quando ele vai lá. Os demônios que estão lá gritam de pavor com a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus entra triunfalmente Glória a Deus. Aleluia. e tira de lá quem ele quer. Aleluia. Tinha um certo pastor que estava lá pregando o evangelho para ele mesmo. Estava lá pregando o evangelho quando chegou aquela luz que clareou tudo. Ele viu que era Jesus e Mary Baxter do lado dele. Aí o Senhor Jesus disse para ele: estás pregando o evangelho? Estou pregando o evangelho aqui. Aí ele disse: me tire daqui, Senhor Jesus. Eu não posso tirar você daqui. Por quê? Não posso tirar você daqui porque você pegava as ofertas da igreja e comia. E comia as ofertas da igreja.
Você dizia que fazia isso, mas estava fazendo o contrário. Oh, glória a Jesus, aleluia. Portanto, eu não posso tirar você. Meu pai já designou, já disse que você vai ficar aqui e eu não posso fazer nada. Você está vendo? Você está vendo, meus irmãos? Quem entra lá não sai mais. Tem uma porta de entrada, mas não tem de saída. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. O Senhor mostrou para Mary Baxter o Lago de Fogo. É uma coisa enorme. É para caber todos os habitantes do globo da Terra. E ele disse para Mary Baxter, e quando entra uma alma que esse inferno aqui se torna pequeno, esse inferno cresce automaticamente e abre novos lugares. Automaticamente. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus, aleluia. Mas o Senhor enfrentou aquela multidão de anjos deserdados. E só Ele venceu todos. Só Ele. Dê glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus, Jesus. aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eita, glória a Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus não é café pequeno, não. Só não é não. Não. Jesus é o number one. Number one, Number one. ímpar. Ímpar. Ele é Deus. Ele disse aos discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Um certo irmão foi Glória a Jesus. arrebatado em espírito e ele saiu com Jesus ao lado dele, entrou nos infernos. Mas ele disse que nunca viu uma coisa tão igual. Os gritos horríveis das almas em aflição, em tormentos. O que você não pensa tem lá no inferno, em matéria de tormento. Um tormento que ela presenciou com os seus olhos. Pegaram uma alma de uma pessoa, de um ex-crente, e puseram dentro de um caixão e fecharam aquele caixão, enviaram espetos agudos de um lado e do outro do caixão, e aquela alma dava gritos horríveis.
espetada por aqueles espetos. Outra canta. O inferno não é brincadeira, não, meus irmãos. Não é não. Jesus morreu na cruz para você e eu crer nele, aceitá-lo e segui-lo até o fim, até a morte. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória. Depois Jesus levou, ela foi a última parte. Mostrou um salão iluminado e ela disse, mas um salão iluminado aqui, dentro do inferno, isso aqui tudo é trevas. Era onde Satanás vivia. E viu várias espécies de demônios, inclusive demônios transformados em mulheres. E Satanás dizia assim, ele dizendo, eu tenho ódio de Deus. Tenho ódio de Deus, dizendo ele. E ele tem mesmo. O desejo dele é ser adorado. E muitos são os que o adoram. Mas nós adoramos a Deus, a Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós adoramos a Cristo. Aleluia. Pois ele venceu publicamente. Glória a Jesus. Por isso é que Deus disse para os anjos que estão lá no céu, ele, Jesus Cristo, é digno de adoração e vocês o adorem. Aleluia. E vocês o adorem eternamente. Aleluia. Glória. Porque ele é Deus, fez tudo e fez mais do que isso. Eita, Foi à glória. terra e venceu. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Levante suas mãos e dê glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Mas dê forte. Glória a Jesus. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tanto Cristo é o nosso amigo, sem igual. Amém. Às vezes, eu tenho um amigo lá na Flórida, eu tenho um amigo lá em Kentucky. Amigo nada. Teu amigo é Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o verdadeiro amigo. Glória a Jesus. Eu não digo que fulano é meu amigo. Pode ser meu amigo íntimo, mas eu nunca digo que ele é meu amigo. Meu conhecido, é meu colega, mas não é meu amigo. Meu amigo é Jesus. Aleluia. Amém. Porque os amigos aqui da terra, eles falham. O Senhor Jesus não falha. Eu falho, Amém. mas Jesus não falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou infiel, mas Jesus é fiel. Aleluia. Ele não pode negar-se a si mesmo.
Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, aqui fica o meu pedido. Glória a Jesus. Aleluia. Se você não buscar a Deus, o prejuízo é seu. Se você não lê a Bíblia, esse livro que te mostra o caminho para o céu e para o inferno, esse livro é a boca de Deus falando para mim e para você. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Não despreze esse livro. Leia-o. Estude-o. Estudar é diferente de ler. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém disse que estudou um jornal? Não. Leu um jornal. A Bíblia nós podemos estudar. Estudar a Bíblia. É livro de estudo. Podemos ler a Bíblia, mas também devemos estudar a Bíblia. Amém. Vê um versículo que te interessa, você vai meditar naquele versículo e vai ver as referências. E as referências vão apontar para o Velho Testamento, para o Novo, aqui, ali e acolá. E você fica por dentro da verdade. Eita Jesus querido. Aleluia. Um certo pastor chegou na casa de uma irmã. Isso lá no Brasil. Chegou e... porque vira, porque torna. Irmã, você tem uma Bíblia que eu possa ler um versículo? Ah, tem. Foi, pegou a Bíblia, empoeirada. Fazia tempo que ela não abria a Bíblia. Aí pegou o pente dele e botou dentro da Bíblia. Ela não viu. Quando fez 1 ano, ele voltou lá. Para fazer uma visita. Disse, irmã, eu parece que me esqueci do meu pente. Parece que eu botei dentro da sua Bíblia.